Então, gente, vamos partir agora para a morfologia. Como eu disse para vocês, eu vou fazer na matéria não sequencial, né? Então, a partir de agora, nós vamos entrar nas classes de palavras. Eu tenho que terminar as classes de palavras primeiro, né? A aula subsequente, nós faremos a flexão nominal. Aí nós vamos trabalhar a flexão nominal, nós vamos trabalhar as anuâncias do pronome, né? Que alguns falam que não é flexão nominal. Nós temos as flexões de número, de grau, do substantivo, do adjetivo, composto, do que cai bastante concurso, né? Enfim. Então, primeiramente, nós vamos aprender a morfologia. Eu preciso demais, mas é muito mesmo, que vocês entendam a morfologia. Então, por favor, não passe de fase. Aprenda tudo que está aqui, principalmente os conceitos. Porque quando eu for entrar em flexão nominal, nós vamos entrar nas relações básicas entre as palavras e eu preciso que vocês tenham noção exata, né, de que é um substantivo e o que é um adjetivo. Aluno não pode confundir beleza com belo. Ok? Tem que saber na lata que beleza é substantivo e belo é adjetivo. Ok? Moleza com mole. Moleza é substantivo e mole é adjetivo. Então nós temos que saber assim, na íntegra e na lata, sempre, é o conceito da cabeça. Para tanto, vocês têm que se fixar aí nos conceitos que estão nessas aulas a partir de agora, que é a morfologia. Então vamos para a primeira parte da morfologia. Então está escrito aí que nós vamos trabalhar das palavras que compõem a língua portuguesa. Nós temos 10 classes de palavras na língua portuguesa. Ok? Então temos artigo, numeral, está aí a interjeição, preposição, conjunção, advérbio, adjetivo, substantivo, verbo e pronome. Então, artigo, o, a, numeral, um terço, né? 0,5, 1 milhão. Interjeição, ai, nossa, são as interjeições. A preposição, né? Pode ser a palavra a, pode ser a palavra com, a palavra de, né? A conjunção pode ser porque, uma locução conjuntiva, né? Ainda que, por mais que. A palavra que pode ser uma conjunção, a palavra se pode ser uma conjunção em determinadas circunstâncias. O advérbio, né? O advérbio ele é bastante explorado porque muita gente confunde advérbio com adjetivo, ou então não sabe localizar o advérbio dentro da oração, ok? E aí erra questões básicas de predicado, erra questões simplórias de concordância, ok? Então atente-se para os conceitos do advérbio, né? Ontem, advérbio de tempo, não, talvez, advérbio de dúvida, invariavelmente, tá vendo? Advérbio de modo, alguns chamam, talvez, dentro do conceito, eles falam que pode ser um advérbio de frequência, enfim. O adjetivo, né? Vai dar qualidade, belo, ruim, velho. Substantivo é que dá nome a todos os seres, mesa, computador, Crepaldi, que vos fala aqui nesse instante. Um verbo, né? O verbo é bastante complexo, bem complexo. Nós vamos fazer uma aula, talvez uma aula só sobre verbo, talvez uma hora de aula aqui só sobre verbo. Ele é bastante complexo. O verbo vai trazer ação, né? O menino correu, né? O verbo, às vezes ele apresenta só mesmo um fenômeno, choverá, enfim. E o pronome, a palavra que está pronome, ele está junto com o nome,
ele é a favor de um nome, esse nome se chama substantivo. O pronome ele vai representar o substantivo ou o acompanhar. Essa é a função do pronome. Função básica dele, né? Então, temos pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Alteza, enfim, né? Então, a partir de agora, vamos estudar os conceitos de cada uma delas e, posteriormente, as devidas flexões mais incidentes no concurso. Confesso para vocês que eu tenho feito consulta em 3 obras, né? 3 grandes gramáticos, e é impossível colocar numa apostila, numa obra, né? Tudo ou todas as informações que eu estou, né, acompanhando lá, pegando e coisa e tal. Mas eu procuro sempre, dentro da minha experiência de concurso, né, que já vai para mais de 20 anos, vou colocar sempre as pegadinhas, né, os pés de página que eles colocam muito em concurso para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. O substantivo, então, olha o conceito dele aí. É o nome de todos os seres que existem ou imaginamos suas existências. É muito importante saber isso, né? É que existem ou imaginamos. Por exemplo, Deus, a gente imagina que ele existe, né? Se eu falar assim, eu vou ser até pilhado, vamos dizer, por alguns, né? Por algumas linhas de pensamento aí, algumas pessoas que são mais radicais quanto a esse conceito, né? Vão achar que eu estou falando que eu só imagino que Deus existe e que na verdade ele existe mesmo. Para algumas pessoas ele existe mesmo, tudo bem, não estou aqui falando de religião, mas para o conceito de substantivo, nós imaginamos que ele existe, acreditamos, quem acredita, como eu acredito, né? Que ele exista mesmo, mas ele não está aqui como uma cadeira, né? Uma cadeira, uma carteira, um quadro, esses existem mesmo, tá bom? Mas eu só quero falar o seguinte, então, nós temos mula sem cabeça, a gente imagina que existe ou a gente brinca, né? Com isso aí, saci pererê, mas são substantivos, tá bom? Mesmo que não existem, eles são da nossa imaginação, beleza? Então tá aí o exemplo de substantivos: muro, fada, avenida, lobisomem, ansiedade. Então nós temos a palavra ansiedade, olha só. Essa palavra ela existe, está na nossa imaginação, na verdade. Fomos nós que criamos essa palavra, pela necessidade do homem, né? Essas palavras que o homem criou por sua necessidade de se comunicar, né, de mostrar um desejo, enfim, são abstratos. Os que existem, independente da nossa vontade, são os concretos. Por exemplo, lobisomem, nós temos uma imagem formada dessa palavra lobisomem. Se nós temos a imagem formada, ele é concreto. Ansiedade, nós não temos a imagem formada. Se nós não temos essa imagem formada, ele é abstrato. Avenida, nós temos a imagem de uma avenida, ele é concreto. Fada, também temos, e muro. Então, desses 5 substantivos que são listados aí, nós temos só a ansiedade, que é abstrato. Os outros são concretos. Então, está aí um conceito que ajuda a gente bastante. Se você fizer a imagem da palavra, é porque ela é concreta. Se você não fizer a imagem, ela será abstrata. Isso ajuda bastante, tá? No decorrer do curso, vocês verão que algumas situações um pouco diferentes, né, vão exigir um pouco mais de conceito. Só isso não atende, tá? Bom, vale ressaltar que toda e qualquer palavra que receber anteposição de um artigo se transforma em substantivo. Quando nós entrarmos no processo de formação de palavras, vocês verão que nós temos um processo chamado derivação imprópria. Essa derivação imprópria é exatamente o que está escrito aqui agora. É você transformar uma classe de palavra em substantivo. Qualquer classe de palavra que receber o artigo antecedente se transforma em substantivo. Então, olha o exemplo aí. O sim. Sim, né?
Sim é um advérbio de afirmação. Com a anteposição do o, se transformou em substantivo. É o sim. O a. Se pegar a é a letra do alfabeto A. Coloquei o artigo antes, transformei isso tudo aqui em substantivo. O a é substantivo. Amar sozinho é verbo. Ao colocar o artigo o antes, transformei isso aqui em substantivo. O amar. Ceasa, tá vendo? Ceasa é uma sigla, né? Coloquei o Ceasa, transformei em substantivo também. Então, qualquer palavra que receber antecedência de um artigo se transforma em substantivo. Isso se chama derivação imprópria. Ok? Mas vocês verão lá no processo de formação de palavras que nós faremos mais adiante. Então, um substantivo pode ser comum, que representa os seres da mesma espécie, ou próprio, que é um indivíduo da espécie. Por exemplo, estado. Estado escrito com letra maiúscula, perceba aí. É comum. É comum a todos os estados, por exemplo, todos os estados do Brasil. Né? Agora, Sergipe é próprio, representa só um estado dentre todos. Então, é um indivíduo da espécie. Ok? E presta atenção, colocamos aí com a letra maiúscula, né, gente? Tá bom? Muito bem. Esse estado aí, da verdade, a gente fica minúsculo, mas por questão de didática eu coloquei assim, tá? Porque se ele é comum, ele não fica maiúsculo, né? Só o próprio. Mas vamos lá. Simples. Vai ter um só radical e composto mais de um radical. Então a palavra cravo é um substantivo simples, só tem um radical, cravo. Cravo da Índia, ele é composto. Eu tenho o substantivo cravo, a preposição aqui, ó, né, que eu fiz a contração com o e fiz dar, e Índia, que é um substantivo. Tá vendo? Então, é um substantivo composto. Ok? Um primitivo é aquele que origina outros, né? Por exemplo, a pedra é primitivo. E o derivado origina-se de outro. Pedreiro é derivado de pedra. Eu peguei a pedra e coloquei eiro, o sufixo eiro, e fiz pedreiro. Percebam, eu peguei pedra, coloquei o sufixo eiro e fiz pedreiro. Então, essa palavra derivou-se desta aqui. Como esta é que originou o pedreiro, ela é primitiva e essa é derivada. Simples assim. Não tem complicação nenhuma. Concreto, ser de existência independente, real ou não. E pode ser real ou não. Eu falei com vocês, né? Gnomo existe independente da nossa vontade. Está aí o gnomo aí. Ele é concreto, né? Ele pode ser real ou não. Para alguns ele é real, para outros não, né? O fogo também depende da nossa existência. Tá vendo? Independe da nossa existência. Independe. Ok? Então tá aí, ó. Fada, luz, fogo, Deus são concretos. Qual é o bizu principal que eu dei aqui? A mente humana forma a imagem dessas palavras. Você fala fada, imagina a fada. Luz, fogo, Deus, né? Eu falo sempre em sala de aula que Deus já deu muita polêmica, né, quando eu falo em Deus na sala de aula. Porque alguns alunos são ateus, né? E eles não conviveram dentro de casa, nunca viram falar de Deus. Os pais são ateus, eles nunca foram à igreja, não tiveram contato com essa palavra. Então, para eles, Deus não existe, né? E eles têm o direito de pensar assim. Então, eu falo para eles, decorem que Deus é concreto, assim como o demônio. Ok? Não pode esquecer, não. Porque eles não conhecem nenhum nem outro. É uma vantagem que eu falei com o menino outro dia de ser ateu. Eu falei, você é um cara de sorte às vezes, porque você não conhece Deus, mas também não ouviu falar de demônio. É uma brincadeira, tá, gente?
Então está aí o abstrato. Ser de existência dependente, né? Então depende da nossa vontade para existir, ou seja, existe somente na consciência humana. A palavra justiça, saudade, rapidez, emoção, casamento, né? São abstratos, ok? Muito bem, vamos para os coletivos. Eu separei aqui alguns coletivos muito importantes. Por diversas vezes a gente passa, né, por essa parte aí, e a gente corre um risco muito grande de cair uma palavra do coletivo lá e a gente errar a questão simplória. Então, aqui nessa listagem nós temos alguns que merecem destaque, que são os menos usuais, que a gente usa pouco no dia a dia ou quase não usa. Na verdade, nós brasileiros temos pouco hábito de ficar usando os coletivos, né? É assim, a gente evita porque a gente às vezes desconhece realmente, né? Então, mas é bom saber para concurso. Observe que a gente não fala e não faz falta para se comunicar, é engraçado. Mas às vezes a gente encontra uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e fica um pouco enrolado. Ou então pega textos em que o autor trabalha com alguns coletivos e aí pode complicar um pouquinho para interpretar. Então, no intuito de aumentar o nosso vocabulário, vale a pena, né, olhar alguns aqui, ok? Eu vou marcar aqui, ó, com a setinha aqui, ó, para vocês marcarem na cara de vocês aí, ó. Cuidado com cáfila. Cáfila é muito desconhecido, né? Quer dizer, a cáfila é um coletivo de camelos, né? Outro que cai bastante em concurso, que a gente às vezes erra e não sabe, é concílio. Tá vendo aqui, ó? Concílio é de bispos. O carrilhão também já caiu em concurso, né? O coletivo de sinos. Então não pode confundir de bispos cardeais. O concílio é de bispos e o conclave é de cardeais, ok? Essa aqui também já caiu em concurso e já pegou muita gente, ó. Correição. Pouca gente acha, entende ou sabe que as formigas não entram no mesmo grupo dos insetos. Então a formiga, o coletivo de formigas, né, várias formigas, é correição, ok? Vocês viram aqui que nós temos de abelhas, nós temos dois, ó, colmeia e enxame, tá vendo? Enxame e colmeia serve para abelhas. Um outro que a gente já viu em concurso, girândola, fogos de artifício, né? O mólio caía bastante, mas sumiu um pouco, também sumiu, né? Mólio de Chaves. A pinacoteca, que é de quadros, não pode confundir essa aqui, ó, com acervo, tá? Acervo é obra de uma biblioteca, de um museu, né? A pinacoteca é de quadros, tá bom? E essa aqui cai bastante também, ó, a vara, que é de porcos, tá bom? Enfim, eu vou elaborar uma lista de exercícios e vou exigir de vocês alguns conhecimentos referentes a esses coletivos aí, para que nós possamos fixar alguns que eu considero importantes. Na verdade, seria bom se pudesse gravar tudo, mas a nossa memória não consegue gravar tanta informação da língua portuguesa. Vou falar a verdade, né, gente? É muita coisa. Então nós temos que nos focar em alguns e nos preparamos desse jeito. Então, os substantivos coletivos são classificados como comuns, embora sejam singular. Não se esqueçam disso, tá? Indicam vários seres da mesma espécie. Vejamos alguns mais cobrados com os públicos e quem fornece conhecimento de vocabulário, como eu disse, tá? Vamos lá, então. Gênero dos substantivos. Então, gênero, quando nós falamos de gênero aqui, toda aula nossa, é masculino e feminino, né? Grau, aumentativo, diminutivo e grau comum, né? Pode lembrar não. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Isso é número, singular e plural.
Essas flexões nós temos que saber. Então, gênero é uma flexão que estabelece o masculino e o feminino. Então, ele se realiza aí, ó, mediante o uso da desinência a, esa, essa e etc. Tem algumas outras aí mais raras. Então, aluno, desinência a, vai para aluna, feminino. Barão, baronesa. Visconde, viscondessa. Ok? Se a oposição se realiza com mudança dos radicais, não há flexão. Não se esqueçam disso, hein? Não há flexão. Há somente heteronímia. Então, cuidado, gente. O concurso coloca lá. São heterônimos quanto ao gênero. São heterônimos quanto ao gênero. A banca está cobrando de vocês exatamente isso aqui. Saber que cão e cadela, o radical mudou do masculino para o feminino. O radical mudou. Então aqui não é feminino e masculino, são heterônimos. Cadela é o heterônimo de cão. Homem e mulher. Observe que feminino e masculino são totalmente diferentes. Radicais diferentes. Então mulher, a gente fala que é feminino de homem. Mas para concurso, não se esqueçam. É um feminino heterônimo. Boi e vaca, do mesmo modo. Genro e nora, do mesmo modo. Combinado? Isso é muito importante. Né? Isso é muito, muito importante. Tá bom? Lá na flexão, quando nós entrarmos em gênero substantivo, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Aí vocês verão que eu vou bater um pouco mais nessa tecla aí. Bom, gente, vamos seguir aqui. Nós temos aí, quanto ao gênero, nós temos os principais femininos e heterônimos para concurso. Tranquilo? Então, nós temos que dar bastante atenção para algumas palavras. Está aí uma relação. Essa relação vocês devem dar uma olhada, tentar gravar o máximo, se vocês puderem. Dê bastante atenção para essas aqui, por exemplo, que mudam, que são os heterônimos. Ó. O cavaleiro, a amazona. Cavaleiro vai ser cobrado, que é mais fácil. Mas a amazona é o feminino heterônimo de cavaleiro. Tá? O frade, a freira, a gente costuma, não são palavras que a gente não usa. Embaixador e embaixatriz, a gente não usa também, né? São palavras muito difíceis de usar. O frei, a soror ou soror, o marajá, o marani, ó, marajá, marani, frei e soror ou soror, palavra de dupla prosódia, vocês já viram isso aqui, né? Então, palavra de dupla prosódia, representa a mesma coisa. Essa é paroxítona em R, acentuada, essa é oxítona em R, não é acentuada. Mas é o mesmo significado. Então, atentos para isso aqui, marani, soro, amazona, né? Muita gente acha que não existe apóstola, mas existe, tá bom? Bacharel é bacharela, enfim. Dá uma olhadinha nessas palavrinhas aí e vamos para o exercício daqui a pouco. Então, os femininos e heterônimos para concursos. Continua aí, ó. Monge, monja cai demais. A gente acha que monja não existe. Monja. Oficiala, o oficial, a oficiala. O suboficial, a suboficiala. Putz. Coloque um azinho aqui, tá, por favor. Né? Enfim. O oficial general, a oficiala generala, porque tem generala também. Ok? Tem sargenta, generala, suboficiala. Tá? Fiquem espertos com isso aí, ó. O rajá, a rani. Olha aí. Zangão e abelha, ó. Abelha feminino, zangão masculino. Zangão tá aqui, né? Zangão tá aqui. Ou zangão. Aqui é zangão e aqui é zangão. Vocês devem se lembrar também da dupla prosódia que está lá na aula anterior, ok? Então, os comuns de dois são aqueles que distinguem o feminino do masculino mediante o uso de algum determinante. Então, distingue o feminino do masculino
mediante o uso de algum determinante. Pode ser artigo, adjetivo, determinantes. Assim temos o agente, a agente. Observe que a palavra agente permanece para o masculino e feminino, por isso que ele é comum de dois. Mas ele usa dois artigos para definir o masculino e feminino. Então, se chama comum, a palavra agente está comum, mas para definir um e outro eu coloco dois artigos diferentes. O para o masculino e o a para o feminino. O chofer, a chofer. Chofer está comum, mas para saber se é masculino ou feminino, eu coloco o para o masculino e o a. E assim vai. O chefe, a chefe, o servente, a servente, o jovem, a jovem, jovem sério, jovem séria, agora usei de adjetivo, o recruta, a recruta, recruta aplicado, recruta aplicada. Então, se eu falar recruta aplicada, eu estou falando com a moça. Se eu falar recruta aplicado, eu falo com o rapaz, né, que está lá treinando para ser soldado. Né? São os famosos cotonetes, que ficam lá no quartel de calça jeans e camisa branca, né, na fase de treinamento, fase de adaptação. Então, substantivos sobrecomuns possuem um único gênero para designar ambos os sexos. Atente para a palavra, que fica inalterada. Ela é que representa o sobrecomum. Então, o algoz. O algoz serve para referir ao masculino, como também feminino. Ou seja, Márcio é o algoz e Marina é o algoz. O cônjuge também feminino e masculino. Ok? O homem é o cônjuge e a mulher também é o cônjuge. A criança, não interessa se é um menino ou menina, é a criança. Que é isso, ok? Eu só tenho um artigo para definir os dois gêneros. No antecedente, no comum de dois, eu uso artigos diferentes. Aqui é um artigo só. Então, é o ídolo, a mascote, a personagem, a sentinela, o caixa, quando for atendente, né? O sósia, a vítima, tá bom? E os epicenos designam animais, insetos e vegetais, mediante o uso das palavras macho e fêmea. Então, tá aí, ó, andorinha, formiga, girafa, piolho, urubu, zebra, jacaré, pantera, onça, ipê, né? A árvore ipê, mamão, a fruta mamão. Assim teremos andorinha macho e andorinha fêmea. A palavra macho e fêmea que vai definir o feminino e o masculino. Piolho macho, piolho fêmea. Mamão macho, mamão fêmea. Ipê macho, ipê fêmea. E é isso aí. Atentem-se para essas nuances do substantivo. Né? Então vamos lá. Substantivos que mudam de significado com mudança de gênero. Pessoal, essa matéria não cai, despenca. Então, fiquemos atentos, tá? Fiquemos atentos. Se eu falar o águia, é o líder. Ou então o cara velhaco tá aí, né? A águia é a ave, né? O coma é o sono profundo, o estado de sono profundo. A coma é a cabeleira farta, né? O cabra é o cara valente. A cabra é o animal. O caixa é o funcionário, a caixa é o objeto. O capital é din-din. A capital já é a metrópole, né? O cisma é a separação religiosa. Ok? E a cisma é o receio. Eu estou com uma cisma, estou com receio. Ok? O coma, já falamos, né? O grama é a unidade do quilo. A grama é o capim. O lente é o professor. A lente é o vidro de aumento. O moral é o ânimo. A moral é a ética, a conclusão. Então a pessoa fala, não, estou com uma moral hoje. Está errado, eu estou com um moral. É um moral, né? Uma moral hoje não. Estou com um ânimo, né? O rádio é o aparelho e a rádio é a estação. Ok? Vamos ter atenção. Eu tenho alguns outros mais que eu gosto de colocar nos exercícios. Nós vamos vendo lá e vamos
treinando. Masculinos que se confundem com femininos. Tá aí, ó. O açúcar, o anátema, o champanha. Não se esqueçam. Pode aparecer escrito champanha ou champanhe. Não interessa. É masculino. Lembre-se que é ovinho. Tá? O clã. Não é a clã, não. É o clã. O apêndice. O cos. Né? O diabetes. Dó. A nota musical, né? Dó é a dó, mas quando dó representa sentimento, é o dó. Então, eu tenho um dó danado dela, né? Eu tenho uma dó danada, não. Eu tenho um dó danado, porque dó é masculino. É o formicida, o herpes, o laringe, o sósia, o telefonema. Gente, olha, essas palavras terminam em ma, vem telefonema, anátema, né? Essas palavras são palavras normalmente originárias do árabe. Lá são femininas e é para cá com masculinas, né? Processo. Então, cuidado com essas palavras. O anátema, o telefonema são masculinos, tá? Aí temos aí femininos que se confundem com masculinos. A alface. Então é a folha, lembra da folha, não é o alface, não, né? É a alface. Bacanal, a gente fala, né? Os caras estavam fazendo um bacanal, uma bagunça, né? Mas não é, é a bacanal. A apendicite, a cal, não é o cal, gente. Alface, bacanal, cal, cai demais. Cataplasma, olha lá, telefonema. Lembram? Isso aí é exceção, né? Cataplasma. Não é igual lá o telefonema, né? A cólera, a doença é a cólera. Comichão, aquela coceira, é a comichão. A dengue, a derme, a libido, parece que libido é masculino, né? Estou com meu libido alto. Não está nada. É a libido. Marmitex. A personagem. O osso aqui, ó. Esse osso, você pensar que o omoplata é osso, você pensa que é masculino. Mas é a omoplata. Ok? Xerox. É a xerox. Também pronunciado o xerox. Lembram? Dupla prosódia. Xerox ou xerox. Né? Números, singular e plural são os números substantivos, né? Singular e plural são os números. Há alguns substantivos que causam dúvidas quanto à formação do plural. Vejamos casos que são bastante cobrados pelas bancas. Nós temos esse aí que eu listei. Lógico que, como eu disse, nós não temos como saber tudo, né? Mas é bom saber pelo menos alguns. Por exemplo, desde cima aqui, os dois que muito caem, cidadão. Cidadãos, cristão, é cristãos, né? Esses são mais. Órfãos às vezes vem também. Me tem lembrado desses três aqui pelo menos, ó. Cidadão, cristãos e órfãos são em ãos e pronto, tá? Em ões, tá aí, ó. É mais fácil saber, né? A gente tem mais, né? Mais intimidade de falar balões, canções, corações, mamões. Mas cuidado com mamão, hein? Né? Mamões, ok? Melões. Então vamos para em ães, afegães, alemães, capelães, catalães, pães, né? Cai muito capelão e alemão, tá? Alemães e capelães. Em ães e ões, alguns que vêm com dois, ó. Alazães ou alazões, alcorães ou alcorões, charlatães ou charlatões, cirurgiães ou cirurgiões, né? E os que vêm com dois também, só que em ãos e ões. Olha aí, anões ou anãos, corrimãos ou corrimões, verãos ou verões, sultãos ou sultões. E para saber mesmo para a prova, temos que
Presta atenção nessas palavras que aceitam 3. Aldeão, ancião, ermitão, vulcão. Cai demais, hein? Quando cai. Não na prova nossa que nós estamos aqui com objetivo, que é a prova da especialista. Eu estou falando aqui para a especialista hoje, né? Mas quando nós estivermos falando em outros concursos, há concursos que cobram sim. Tá bom? Na verdade, hoje essas matérias, esses conceitos aí, são poucos cobrados para concurso de nível 2º grau. A gente vê em bastante concursos de nível superior, né, em que a concorrência é muito alta e os salários são mais elevados. Aí as bancas costumam colocar essas pegadinhas aí, porque pouca gente sabe disso aí, né? É muito difícil saber tão profundamente isso aí. Tá bom? Então, não me preocupar demais com isso para a prova que nós estamos agora objetivando, não, porque raramente cai, tá? Então, o grau de substantivos, ele pode ocorrer de 2 maneiras, analítico e sintético. Boca grande, eu tenho 2 palavras, boca e grande. Eu tenho substantivo boca e o adjetivo grande. Então, isso aqui é uma forma analítica, desmembrada, é um grau aumentativo. Boca pequena, eu tenho boca e o adjetivo pequena, que agora é o grau diminutivo, também analítico, aumentativo e analítico diminutivo. O sintético, eu vou pegar essas 2 e fazer uma só. Boca grande é o mesmo que bocarra. Então aqui é o aumentativo sintético. E eu sintetizei 2 palavras, boca e grande, em uma só. Do mesmo modo, eu sintetizei boca e pequena em uma só, boquinha. Então o sintético é a forma mais reduzida e o analítico é a forma desmembrada, maior. Bizu, o sufixo inho e zinho formam os diminutivos regulares, livrinho, homenzinho. O sufixo isco, acho e ixo, ote, formam os regulares, pedrisco, barbicha, meninote. Os diminutivos sintéticos eruditos em ulo, culo, áculo, ículo, úsculo, corpúsculo, glóbulo, né? Corpúsculo é de corpo, glóbulo é de globo, homúnculo é de homem, nódulo é de nó, versículo é de verso. Confesso para vocês que esses aqui, ó, os sintéticos eruditos, caem em concurso até hoje. Eu tenho que trabalhar esses eruditos aqui para o concurso de segurança pública, guarda municipal, agente penitenciário, sócio educativo, polícia militar, costumo cobrar mais isso aqui. Já foi muito cobrado nas provas há 20 anos, há 18, 19 anos, as provas da PSEX, da EPICAR, da especialista, da ESA, os concursos militares, das Forças Armadas também cobravam muito. Está um pouco mais afastado, mas a gente tem que saber. Tá? Principais aumentativos irregulares. Beijo, beijoca, a gente acha que beijoca é diminutivo, né? E não é. Beijoca é um beijo grande, né? Bocarra, canzarrão de cão, fornalha de forno, gatarrão de gato, homenzarrão de homem, mulheraça, mulherona de mulher, narigão, pedregulho. A gente acha que pedregulho é diminutivo de pedra, né? Pensam bem, não é. Pedregulho é aumentativo de pedra. A gente acha que beijoca é diminutivo de beijo, não é. É aumentativo. Né? Então, por aí. E rochedo, gente. O rochedo não é diminutivo, tá? Rochedo é aumentativo de rocha. Muito bem. Os diminutivos regulares principais aí, ó. Árvore, pode ser arvoreta, arbusto. Astro, asteroide. Casa, casebre. Espadinha de espada. Flautim de flauta. Né? Esse é o mais fácil de a gente perceber. Rua, roela, enfim. Principais diminutivos eruditos. Corpo é corpúsculo. Folha é folícula. Homem é homúnculo. Gota, gotícula. Pele, película. Óvulo de ovo. Versículo de verso. É muito fácil, né? Estou tentando lembrar de um aqui que caiu há pouco tempo, mas... muito obrigado.